A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Inicialmente, cabe esclarecer que este canal não está ligado a nenhum templo, instituição, seita ou denominação religiosa, e o objetivo deste é levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, salvação esta que foi dada à sua igreja, isto é, a todos aqueles que creem nele, e dada de forma totalmente gratuita e sem nenhuma e qualquer outra condição para esta salvação, que é o que aqui demonstraremos, baseados exclusivamente na Bíblia. Neste vídeo falaremos sobre a gratuidade da salvação, e a segurança que o crente pode e deve ter, em relação a essa promessa. Aqui, esclarecemos a verdade bíblica, a salvação é um dom gratuito de Deus, e nenhuma interpretação contrária deve abalar essa certeza. Vamos começar abordando a certeza da salvação gratuita, explicando como essa segurança é um presente incondicional de Cristo. A palavra de Deus é clara ao afirmar essa promessa, e queremos reforçar isso com exemplos bíblicos que mostram a confiança que todos devemos ter na nossa salvação. Em seguida, discutiremos os personagens bíblicos que viveram e ensinaram essa segurança, deixando um legado sobre como confiar na salvação. Depois, analisaremos as 4 principais causas de confusão que levam muitos a entender mal certas passagens sobre a segurança da salvação. Também falaremos sobre versículos que, à primeira vista, parecem sugerir que um crente pode perder a salvação, mas que, ao serem estudados no contexto correto, mostram uma verdade diferente. Vamos explorar ainda a importância da palavra "se" nas Escrituras. Veremos como essa pequena palavra, se mal interpretada, pode causar grandes mal-entendidos. Por fim, vamos concluir tratando de como a doutrina da perda da salvação é uma distorção irracional, e até mesmo uma blasfêmia, contra a natureza e a obra de Cristo. A segurança da salvação não é algo condicional, mas uma promessa sólida e eterna. Convido você a acompanhar até o final, porque o que vamos compartilhar pode abrir seus olhos para verdades profundas da palavra de Deus. Muitos de nós dedicamos nossas vidas ao Senhor, buscando agradá-lo de todas as formas, mas você já parou para pensar que, apesar de todo esse esforço, pode estar sendo enganado? Sim, enganado por pessoas que usam o nome de Deus para o explorar financeiramente, ou pior ainda, para te escravizar a mente, através de ameaças e terrorismo psicológico. Essas pessoas se passam por emissários de Deus, mas estão longe de o ser. Por isso, neste vídeo, vamos abordar como ter a verdadeira certeza da salvação, sem precisar pagar nenhum preço, sem se martirizar, e sem se submeter a quem quer que seja, mas somente ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a salvação, afinal? A salvação é ganhar a vida eterna. Significa ser salvo dos nossos pecados e de suas consequências, sendo a principal delas a separação de Deus. Mas existe uma boa notícia: Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece a salvação através de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para nos salvar da punição pelos nossos pecados, punição essa que é a morte espiritual. E, como diz João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Ou seja, se acreditarmos verdadeiramente em Jesus, e no que ele fez por nós, nossos pecados serão perdoados, e assim poderemos voltar a ter uma relação íntima e próxima com Deus. Isso significa que a salvação é um presente de Deus, não é algo que podemos conquistar com nossas próprias ações. Ela nos dá paz agora, e a certeza de que viveremos com Deus para sempre no futuro, sem precisar fazer qualquer sacrifício para isto, basta crer no Senhor Jesus Cristo, como nosso único Senhor e Salvador. Atualmente, infelizmente, há muitos ataques contra a doutrina da certeza da salvação gratuita. Alguns ensinam que, se a pessoa pecar depois de aceitar a Cristo, ela perde a salvação. Esse ensinamento distorce a verdade do Evangelho e nos faz pensar que a nossa salvação depende das nossas obras. Isso é um grande engano. Como a palavra de Deus nos ensina, em Romanos 4, 1 a 8, em Efésios 2, 8 e 9, e em Tito 3, 5, a salvação é garantida pela graça de Deus, é um presente, e é totalmente gratuita. O objetivo deste vídeo é muito claro: queremos que você tenha a convicção de que
a salvação é garantida apenas pela graça de Deus, e não por méritos humanos. Não há regras rígidas, não há um preço a ser pago. Não é preciso viver preso a medos e inseguranças. Se você entendeu isso, saiba que Deus lhe dá a liberdade e a paz de saber que está salvo e que nada pode mudar esse fato se você crê genuinamente em Jesus. Vejamos agora citações do próprio Senhor Jesus e dos apóstolos Pedro e Paulo, através do Espírito Santo, ensinando a certeza da salvação. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 3 a 6, está escrito: E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la. E, achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Vemos que, nesta parábola, o pastor que encontrou a ovelha perdida representa Jesus, que veio ao mundo para procurar e salvar pessoas, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Quando a Bíblia fala que o pastor coloca a ovelha em seus ombros, isso simboliza a força de Jesus. Em Isaías 9, 6, está escrito que, no futuro, Jesus vai governar o mundo com todo o poder sobre o ombro, no singular. Mas nesta parábola, as ovelhas, que significam as pessoas salvas, são colocadas nos ombros de Jesus, no plural, mostrando que ele nos dá uma segurança dupla: estamos salvos e seguros em sua salvação. O pastor, após encontrar a ovelha, não a deixou sozinha no meio do caminho dizendo: agora você tem que voltar sozinha, andando corretamente, se não fizer isso, não vou te deixar entrar em casa. Não, nada disso. Ele levou a ovelha em seus ombros até o fim, mostrando que Jesus nos salva e nos leva por toda a vida, até o céu. Quem é salvo por ele, está seguro até o fim. No Evangelho de João 6, 37, Jesus diz: Tudo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Neste versículo, Jesus garante que qualquer pessoa que vá até ele para ser salva, será recebida, e nunca será rejeitada, ou lançada fora. Esta é uma declaração clara da Escritura, que não pode ser interpretada de outra maneira. Significa exatamente o que está escrito. Jesus deixa claro que não há nada que alguém possa fazer ou dizer que o levaria a ser expulso, ou rejeitado por ele, após buscar a salvação. Esta é uma promessa firme, pois Deus não volta atrás em suas palavras, como está escrito no livro de Números 23, 19. Portanto, podemos confiar plenamente na fidelidade de Jesus, para nos aceitar e nunca nos abandonar. Ainda no Evangelho de João 6, 39 a 40, Jesus afirma: E a vontade do Pai, que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu, se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nestes versículos, Jesus explica que é a vontade de Deus, que ninguém que ele salvou, se perca. Isso quer dizer que toda pessoa que Jesus recebe e salva está segura, e completará a sua jornada até o céu. Ninguém ficará para trás, ou se perderá no caminho. Esta promessa é reafirmada no Evangelho de João, capítulo 17, 12, que mostra a proteção e a fidelidade de Jesus em garantir nossa salvação. Essas palavras de Jesus trazem a certeza de que, uma vez salvos por ele, estamos seguros e protegidos em sua graça, e podemos confiar que ele nos guiará até o fim, até o dia em que estaremos com ele, para sempre. No Evangelho de João, capítulo 10, 28 a 29, Jesus diz: Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Nestes versículos, Jesus afirma com clareza: nunca hão de perecer. Isso significa que podemos confiar completamente no que ele diz. Todo crente pode ter a certeza de que, uma vez salvo, está seguro para sempre. Não há outra interpretação para esta passagem, além do que ela diz. Os que pertencem a Jesus nunca se perderão.
No entanto, alguns nos dizem que, quando Deus diz nunca, ele não está, na realidade, querendo dizer nunca, mas que existem condições relacionadas a isso. Porém, isso não é o que o Senhor está ensinando aqui. Jesus também reforça que estamos seguros não apenas em suas mãos, mas também nas mãos do Pai. Isso nos dá uma dupla garantia, tanto Jesus quanto o Pai nos protegem. Ele diz que ninguém pode nos tirar dessa segurança, e isso inclui qualquer pessoa, ser ou força. Quando ele fala ninguém, isso significa exatamente isso: nenhuma criatura, humana ou espiritual, é capaz de nos arrancar das mãos de Deus. No entanto, diante dessas afirmações claras, há alguns que nos dirão que, enquanto nenhuma outra pessoa pode arrancar um crente das mãos do Senhor, dizem que o crente pode por si mesmo se arrancar das mãos do Senhor. Mas isso vai contra o que o versículo diz claramente. Ninguém significa ninguém mesmo, pois o crente não é alguém. Então, nem mesmo o próprio crente pode sair das mãos de Deus. Isso seria como dizer que alguém é mais forte que o próprio Deus, o que é impossível. Para ilustrar essa proteção, podemos olhar para o tabernáculo no Antigo Testamento, no livro de Êxodo 26, 15 a 17, que é um tipo da casa de Deus hoje, composta por crentes, como consta na carta aos Efésios 2, 20 e 21, na carta aos Hebreus 3, 6 e na primeira carta de Pedro 2, 5. As tábuas do tabernáculo representam os crentes, individualmente. Elas eram mantidas seguras por dois encaixes, que simbolizam as mãos de Deus, que as prendiam umas às outras, e eram encaixadas na base de prata. A prata, como sabemos, é um símbolo da redenção na Escritura. Portanto, é uma imagem do crente, repousando na redenção de Cristo, e sugere que as duas mãos, do Pai e do Filho, citadas no Evangelho de João 10, 28 e 29, estão mantendo o crente em segurança. Estamos firmes e seguros na redenção de Cristo, protegidos por essa dupla garantia. No Evangelho de João 14, 16, Jesus diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Neste versículo, Jesus promete que o Espírito Santo virá para habitar em todo aquele que o recebe como Salvador, e que estará com essa pessoa para sempre. Isso significa que, uma vez que o Espírito de Deus entra na vida de um crente, ele nunca mais se afastará. Se fosse possível perder a salvação, o Espírito Santo teria que ir embora, mas isso nunca acontecerá, porque Jesus garantiu que o Espírito estará conosco para sempre. Em 1 Tessalonicenses 2, 13, 2 Timóteo 3, 16 e Colossenses 1, 25 e 26, o apóstolo Paulo enfatiza que o que ele ensina e prega é a palavra de Deus, não simplesmente suas próprias palavras ou opiniões. Portanto, vejamos o que o Senhor, através de Paulo, diz sobre a certeza da salvação. No livro de Romanos 6, 23 e 11, 29, comparando ambos, temos: quando lemos na Bíblia que, em Romanos 6, 23, está escrito: "O dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor", e em Romanos 11, 29, está escrito que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, podemos entender que Deus não dá um presente e depois retira. Como está escrito no livro de Eclesiastes 3, 14, "Sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar." Isso significa que o que Deus oferece como a vida eterna, através de Jesus Cristo, é um presente permanente e seguro. No livro de Romanos 8, 39, o Espírito Santo nos diz, através de Paulo: "E, aos que predestinou, a esses também chamou, e, aos que chamou, a esses também justificou, e, aos que justificou, a esses também glorificou." Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos,
o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte, todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo Paulo nos fala sobre o incrível propósito de Deus em salvar aqueles que ele escolheu desde antes. Ele diz que Deus conheceu antes essas pessoas, as predestinou, para serem abençoadas junto com Cristo, as chamou através do Evangelho, e as justificou quando creram. E não para por aí. Ele garante que todos os que foram justificados também serão glorificados no final, ou seja, receberão glória, junto com Cristo. Nos versículos seguintes, Paulo faz 7 perguntas poderosas, que mostram como é impossível que qualquer coisa, seja tribulação, perseguição, perigo, ou até mesmo poderes espirituais, possa separar essas pessoas do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele lista coisas visíveis e invisíveis, que não podem tirar esses eleitos de sua bênção em Cristo. Essa passagem nos mostra claramente que Deus completará o que começou na vida daqueles que ele escolheu. Como alguém poderia ler isso e ainda pensar que um cristão pode perder sua salvação depois que Cristo salvou? Essa é a segurança incrível que temos em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 1, 7 e 8, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos diz: esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem nos assegura que os crentes em Jesus Cristo serão confirmados até o fim, pelo próprio Senhor. Ele os mantém seguros até o final. É notável pensar, para quem o apóstolo Paulo está escrevendo, para os coríntios, cristãos que tinham cometido muitos pecados e falhas. Se houvessem alguns grupos de cristãos em perigo de perder a salvação, você pensaria que seriam um destes. Mas, mesmo assim, Paulo os encoraja, mostrando que a segurança da salvação não depende de suas falhas, mas da fidelidade do próprio Cristo. Em 1 Coríntios 3, 13 e 17, o Senhor, através do apóstolo Paulo, nos fala: a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Neste texto, o apóstolo Paulo fala sobre 3 tipos de pessoas que trabalham na casa de Deus, usando a seguinte palavra: se alguém. O primeiro tipo é o cristão que serve bem e constrói de acordo com a vontade de Deus. Paulo diz que esse receberá uma recompensa. O segundo tipo é o cristão que não serve conforme a vontade de Deus. Ele sofrerá perda, mas não perderá a sua salvação. Ele ainda será salvo, embora como que através do fogo, indicando que perderá as suas recompensas eternas. Isso mostra que um verdadeiro crente, que não vive de acordo com sua fé, pode perder recompensas, mas não a salvação. O terceiro tipo é alguém que apenas professa ser cristão e age como um, mas não é verdadeiramente crente no Senhor Jesus. Por não crer em Jesus, Paulo adverte que Deus o destruirá, o que significa que ele está sujeito ao juízo de Deus. Em 1 Coríntios 5, 5, diz o Senhor, através do apóstolo Paulo: seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo, no dia do Senhor Jesus. Este versículo nos ensina que, se um crente persistir no pecado, estará sujeito à disciplina corretiva de Deus,
mas seu espírito ainda será salvo no dia do Senhor Jesus. Isso significa que, mesmo que alguém escolha viver nos prazeres temporários do pecado, como mencionado no livro de Hebreus 11, 25, ele pode terminar com sua alma salva, mas sua vida aqui na terra, perdida. Algumas pessoas que ensinam falsas doutrinas sobre a salvação condicional e por obras questionam até que ponto alguém pode pecar antes de perder sua salvação. No entanto, este versículo é claro ao afirmar que, mesmo em circunstâncias severas, o espírito de alguém pode ser salvo no dia do Senhor Jesus. Essas passagens reafirmam a fidelidade de Deus em guardar aqueles que Ele salvou, mostrando que a salvação é uma obra completa e garantida pela graça do Senhor. Na carta aos Efésios 1, 13 e 4, 30, está escrito: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Este versículo nos ensina que, quando somos salvos, recebemos o selo do Espírito Santo, que passa a habitar em nós, conforme está escrito no livro de Atos 5, 32, na carta aos Romanos 5, 5, e na 1 Tessalonicenses 4, 8. Em Efésios 4, 30, é dito que somos selados para o dia da redenção. Isso se refere à redenção completa de nossos corpos, quando o Senhor vier para nos levar, o que é conhecido como o arrebatamento, segundo a carta aos Romanos 8, 23. Redenção não apenas significa ser comprado de volta, mas também ser libertado. Nossas almas já foram redimidas, como diz em Romanos 3, 24, e em Efésios 1, 7, mas um dia, todo o nosso ser será libertado dos efeitos do pecado, e seremos glorificados como Cristo, conforme está escrito na carta aos Romanos 8, 30, na 1 João 3, 2 e em Filipenses 3, 21. Isso significa que o Espírito Santo, que nos sela quando cremos, permanece conosco para sempre, desde o momento da nossa salvação até o dia em que seremos glorificados e levados ao céu. Em Filipenses 1, 6, o Espírito diz: tendo por certo, isto mesmo, que aquele que, em vós começou a boa obra, há de completá-la, até ao dia de Jesus Cristo. Neste versículo, aprendemos que, quando Deus inicia uma obra em alguém e o salva, Ele há de completá-la. Isso significa que Deus nunca deixa uma obra incompleta. Isso inclui a obra da salvação. Se Ele começa a trabalhar na vida de alguém, Ele vai terminar o que começou, e levar essa pessoa em segurança para o céu. No livro de Hebreus 13, 5, o Senhor nos diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei. Neste versículo, não há condições ligadas a esta promessa do Senhor. Ele declara que nunca nos deixará, nem nos abandonará. Isso significa que Ele vai nos manter consigo mesmo, e como Ele está no céu, estaremos lá também. No livro de Hebreus 10, 14, diz: porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Os santificados, aqui, são aqueles a quem Deus separou para si mesmo, por meio do novo nascimento, como está escrito em 1 Coríntios 6, 11, em 2 Tessalonicenses 2, 13 e em 1 Pedro 1, 2. Por sua fé, na obra consumada de Cristo, estes, em quem Deus iniciou uma obra, segundo Filipenses 1, 6, são aperfeiçoados, quanto à sua consciência dos pecados, como é explicado no livro de Hebreus 9, 9 e 10, 1, 2. Por isso, eles recebem paz e a certeza de sua salvação. Observe que essa obra de aperfeiçoar a consciência do crente é para sempre. Não diz, aperfeiçoados, até que farem no caminho da fé, mas sim, aperfeiçoados, para sempre. Esses versículos demonstram claramente que, desde o momento em que cremos, Deus nos sela e nos guarda, até o dia da nossa redenção final, dando-nos a certeza de que a salvação é permanente, garantida por seu próprio poder e pela obra consumada de Cristo. Em 1 Pedro 1, 5, o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, prestes a se revelar no último tempo.
Este versículo nos fala sobre como Deus reservou uma herança no céu para os crentes, e que eles estão sendo guardados para essa herança aqui na terra, pelo poder de Deus. Ele não está falando da salvação da alma, no momento em que alguém crê no Evangelho, mas sim da salvação final que os crentes receberão, no final de sua jornada. Quando o Senhor voltar no arrebatamento, Ele nos salvará deste mundo corrupto levando-nos para o céu, como está escrito na carta aos Romanos, 13, 11, em 1 Tessalonicenses, 5, 9, e no livro de Hebreus, 9, 28. Essa é a esperança que todo cristão sério busca, conforme é citado na carta de Judas, 21. Este versículo na primeira carta de Pedro afirma claramente que estamos sendo guardados pelo poder de Deus até aquele momento. Nossa segurança não está em nós mesmos, mas sim no poder de Deus, que nos sustenta e nos preserva até o fim. Em 1 João 2, 1, o Espírito Santo, através do apóstolo João, diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Este versículo nos diz que se um crente, de alguma forma, pecar e falhar no caminho, o Senhor Jesus trabalha como seu advogado, para trazê-lo de volta à comunhão com Deus, o Pai. Um advogado é aquele que lida com todos os assuntos de seu cliente. Como nosso advogado, o Senhor assume nossa causa diante de Deus, o Pai, para nos restaurar. Ele aponta para o seu sangue derramado na cruz e, por assim dizer, afirma: eu paguei por esse pecado. Essa é a força da propiciação, ou seja, a remoção do pecado por meio de um sacrifício. Então, ele age em nossa consciência para produzir arrependimento, o que nos leva a uma confissão sincera do que fizemos de errado, por meio do que somos restaurados à plena comunhão. Sem o trabalho de Cristo como advogado, nenhum crente jamais voltaria e seria restaurado. Temos muito que agradecer ao Senhor, pois Ele não nos deixa quando falhamos, mas nos defende e nos restaura a comunhão com o Pai. Observe que sua defesa é com o Pai, e isso implica que, enquanto o elo de comunhão foi quebrado, o relacionamento que o crente tem com Deus, como seu Pai, ainda permanece. Deus ainda é seu Pai. Quando uma criança em nossa família não se comporta adequadamente, ela não deixa de fazer parte da família, e assim, é também na família de Deus. O crente que comete um erro pode ficar sob disciplina e correção, mas ele ainda faz parte da família de Deus. Se a falsa doutrina que estamos considerando fosse correta, e fosse possível para um crente perder sua salvação, ele não precisaria de um advogado, ele precisaria de um Salvador. Mas a Escritura não diz isso. Quando um filho de Deus falha, a Escritura apresenta a advocacia de Cristo, não a necessidade de ser salvo de novo. Essa falsa doutrina, que afirma que um crente pode perder sua salvação, acaba anulando a função de Cristo como advogado. Se fosse verdade, nunca haveria tempo para que ele exercesse sua advocacia, pois a cada falha, o crente precisaria ser salvo novamente. No entanto, a verdade bíblica é que Cristo intercede por nós e nos mantém em comunhão com o Pai, mesmo quando erramos, garantindo que nossa salvação permanece segura. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, diz: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Este versículo nos ensina que a obra de Deus na vida de um crente abrange todas as áreas, espírito, alma e corpo. Isso indica que ele está comprometido em preservar tudo o que somos, para o dia da vinda do Senhor. Em 2 Timóteo 4, 18, Paulo diz: E o Senhor me livrará de toda obra má, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todo sempre. Amém. Paulo fala com confiança que o Senhor o levará a salvo para o reino celestial, o que mostra a sua certeza de que sua salvação é garantida. Se um servo tão fiel como Paulo pôde afirmar isso, temos todos os motivos para crer que Deus fará o mesmo por nós. Por fim, na carta de Judas 24, lemos: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Aqui, Judas nos lembra que
Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis diante de sua presença. Isso só é possível porque Ele nos mantém seguros em Cristo. Assim, ao considerar todas essas passagens, a conclusão é clara: a salvação é uma obra completa e garantida pela graça de Deus, e não podemos perdê-la, pois é mantida pelo próprio Senhor. Que essa verdade nos encha de alegria e paz, sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Alguns personagens e algumas passagens bíblicas ensinam que o crente tem segurança eterna. Vou explicar alguns exemplos que confirmam isso. Primeiro, em Gênesis 7:16, fala de Noé e a arca. Noé é como uma figura de Cristo. No capítulo 6 de Gênesis, Noé é chamado de pregador da justiça, 2 Pedro 2:5, mostrando Cristo, que durante sua vida, avisou as pessoas para fugirem da ira que viria. Já no capítulo 7 de Gênesis, ele é como o capitão de nossa salvação, Hebreus 2:10, porque garantiu nossa libertação, passando pelas águas do juízo. No capítulo 8 de Gênesis, Noé é visto como cabeça de um novo mundo, representando Cristo ressuscitado, que é a cabeça da nova criação. Apocalipse 3:14 e 2 Coríntios 5:17. A arca, que Noé construiu para salvar sua família, Hebreus 11:7, simboliza o sacrifício de Jesus na cruz, para salvar todos que fazem parte da família de Deus. Quem entrou na arca, ficou a salvo, e protegido das águas do juízo que caíram sobre a terra. Para deixar a arca resistente, Noé usou betume, ou piche, por dentro e por fora. A palavra betume, no texto original, é a mesma usada para expiação. Essa camada dupla de betume representa o duplo efeito da obra de Cristo. Primeiro, a propiciação, 1 João 2:2 e 4:10, que satisfez as exigências de justiça de Deus contra o pecado. Depois, substituição, Hebreus 9:28 e 1 Pedro 3:18, onde Cristo tomou o lugar do crente, no julgamento. A arca também tinha compartimentos para todos os que entravam, indicando o descanso e a paz que Cristo dá a quem vem a Ele, com fé para ser salvo, Mateus 11:28 e Romanos 5:1. Um detalhe importante é que, quando Noé e sua família entraram na arca, diz, e o Senhor o fechou por fora, Gênesis 7:16. Quando a porta foi fechada, não há relato de que ela tenha sido aberta de novo. Foi tão bem fechada que, quando chegou a hora de a família sair, eles tiveram que desmontar a arca. A Bíblia diz, Noé tirou a cobertura da arca, Gênesis 8:13. Outro exemplo está em Êxodo 28:9-21, onde fala das pedras preciosas, nas roupas do sumo sacerdote Arão. O sumo sacerdote em Israel representa Cristo, nosso grande sumo sacerdote, Hebreus 4:14 e 10:21. As pedras preciosas, que Arão tinha em seu éfode e no peitoral, representam o povo de Deus, que é precioso para ele. O éfode estava nos ombros do sacerdote, simbolizando a segurança que temos em Cristo, Lucas 15:5. O peitoral cobria o coração do sacerdote, simbolizando como somos amados, com o amor infinito de Cristo, Efésios 3:19. Essas pedras eram mantidas no lugar por engastes de ouro, e o ouro fala do que é divino. Isso nos diz que estamos divinamente protegidos, tanto nos ombros quanto no coração do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, Romanos 8:39. Em Josué 20:6, fala das cidades de refúgio, que representam a segurança e a salvação que o crente tem em Cristo. Isso também é mencionado em Hebreus 6:18-20, onde diz, nós, que buscamos refúgio, para nos agarrar à esperança que nos é proposta. Diz que o homicida estava a salvo, se fugisse para uma das cidades de refúgio, e ficava seguro até a morte do sumo sacerdote. Mas, que bom saber que, nosso grande sumo sacerdote nunca mais vai morrer. Ele vive para sempre, para interceder por nós, Hebreus 7:25. Estamos seguros para sempre. Em Ruth 2:1,
vemos que Noemi e seu marido Elimeleque deixaram Canaã, a terra escolhida por Deus, e foram para a terra de Moabe. Isso representa quando o povo de Deus enfraquece e volta-se para o mundo. Mas Deus tocou o coração de Noemi e a trouxe de volta, e Ruth veio junto. Ao voltar, Ruth encontrou Boaz, que é uma figura de Cristo, e Ruth encontrou descanso nele. Ruth 3:1. Aprendemos, em Ruth 2:1, que Boaz era parente do marido de Noemi. Isso significa que, embora Noemi tivesse se afastado do Senhor e assumido uma posição entre os inimigos do povo de Deus, ela nunca perdeu seu relacionamento com Boaz. Em Salmo 51:12, Davi pede a Deus: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Isso não é um exemplo simbólico, mas uma confirmação no Antigo Testamento da segurança do crente. Davi tinha cometido adultério e assassinado o marido de Batseba, pecados gravíssimos. Se alguém pudesse perder a salvação, seria ele. Mas ele não pediu para Deus devolver a salvação, mas sim a alegria da salvação. Com isso, entendemos que quando um filho de Deus peca, ele perde o gozo da salvação, não a salvação em si. Ele se torna infeliz, por estar fora de comunhão com seu Deus. Salmo 32:3 e 4. Em Atos 27:44, diz: e assim aconteceu que todos chegaram à terra, a salvo. A viagem mencionada nesse capítulo é um exemplo da história da igreja. Não há tempo para explicar todos os detalhes agora, mas é importante notar que todas as pessoas chegaram à terra sãs e salvas, embora o navio, que representa o testemunho visível da igreja, tenha sido destruído. Até aqui, vimos muitas passagens que ensinam a verdade sobre a segurança eterna do crente na salvação gratuita. Muitas dessas passagens não podem ser interpretadas de outra forma, porque deixam claro que a salvação do crente é segura para sempre. Se alguém for um verdadeiro buscador da verdade, não deve ter dúvidas sobre isso. Porém, existem algumas passagens na Bíblia que parecem sugerir que um crente poderia perder sua salvação. Vamos analisar essas passagens para entender o que significam. Isso pode deixar algumas pessoas confusas, porque algumas partes da Bíblia ensinam a segurança eterna, e outras parecem dizer que o crente poderia perder a salvação? Se isso te perturba, lembre-se, a palavra de Deus é infalível e não se contradiz. Se houver um problema aparente, o problema está no nosso entendimento, não na Bíblia. A regra é que, quando encontrarmos algo que pareça contradizer outra parte da Bíblia, devemos nos agarrar às partes que são claras e depois revisar a passagem que parece estar dizendo o contrário. Provavelmente, haverá uma frase, ou um trecho, que entendemos mal. Se orarmos e pedirmos ajuda a Deus, Ele nos mostrará o verdadeiro significado. Assim, veremos que as Escrituras, na verdade, não se contradizem. Esse é o jeito certo de lidar com esse tipo de dificuldade. Essas passagens, que parecem negar a segurança eterna, são um exemplo disso. Muitas vezes, elas estão cheias de palavras, que podem ser interpretadas de maneiras diferentes. Por outro lado, as Escrituras que vimos até agora são tão claras, que é difícil entender algo diferente. Então, por que jogar fora as passagens mais claras e seguras, só porque encontramos algumas, que à primeira vista parecem se contradizer? Muitas vezes, para interpretar essas passagens difíceis, as pessoas acabam deduzindo coisas que não estão no texto. Pedro avisa sobre aqueles que são ignorantes e instáveis na palavra, e que distorcem as Escrituras para ajustar as suas ideias, 2 Pedro 3,16. Isso é perigoso. Esse não é o caminho para se aproximar das Escrituras com um coração sincero e honesto. O apóstolo Paulo tinha o hábito de raciocinar a partir das Escrituras, Atos 17:2, mas ele não raciocinava sobre as Escrituras, e nós também não devemos. As pessoas tentam torcer as passagens para fazê-las encaixar em suas doutrinas, ao invés de extrair a doutrina das passagens. Quem tenta ler nas entrelinhas das Escrituras está, na verdade, acrescentando algo à palavra de Deus. Acreditamos que isso não acontecerá à medida que avançarmos no nosso estudo dessas passagens, que parecem negar a segurança eterna do crente, na salvação pela graça. Existem 4 principais causas para entender mal certas passagens na Bíblia.
Antes de analisar essas passagens difíceis que parecem sugerir que alguém pode perder a salvação, vamos explicar as 4 causas principais para essas interpretações erradas. Na maioria dos casos, um ou mais desses fatores estão por trás do equívoco. A primeira causa para interpretações erradas é tirar as passagens do contexto. Talvez o princípio mais importante para interpretar a Bíblia corretamente seja o contexto. Quando compramos uma casa, o corretor diz que as 3 coisas mais importantes são localização, localização e localização. Da mesma forma, ao interpretar a Bíblia, os 3 princípios mais importantes são contexto, contexto e contexto. Não devemos apenas entender o contexto do trecho que estamos lendo, mas também ver se a interpretação faz sentido com o restante da Bíblia. Existe um ditado que diz: devemos interpretar a Bíblia à luz de todas as outras passagens. Isso é fundamental. O apóstolo Pedro disse que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, 2 Pedro 1:20, ou nenhuma profecia se explica sozinha. Em outras palavras, toda a Bíblia ajuda a explicar qualquer parte dela. Embora Pedro estivesse falando sobre entender profecias, esse princípio é válido para toda a Bíblia. É triste que muitos versículos usados para negar a segurança eterna da salvação estejam, não apenas fora do contexto, mas também sem suporte do restante das Escrituras. Por isso, é essencial ler cada trecho no seu contexto e com oração para garantir que estamos manejando corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. A segunda razão para interpretações erradas é não perceber que muitas vezes a audiência do autor bíblico era mista, isto é, composta por uma mistura de pessoas, crentes verdadeiros, e outros que apenas aparentavam ser crentes. O Senhor Jesus falou sobre isso em várias de suas parábolas. Ele disse que haveria joio no meio do trigo, Mateus 13:25 e outros. Por exemplo, ao escrever para os coríntios, Paulo admite que entre eles poderia haver apenas pessoas que faziam uma profissão de fé, sem serem realmente salvas. No primeiro capítulo ele menciona todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 1:2. No segundo capítulo, ele fala de 3 tipos de pessoas: o homem natural que não tem o Espírito de Deus e não é salvo, 1 Coríntios 2:14, o homem espiritual, que é salvo e tem o Espírito, 1 Coríntios 2:15, e o homem carnal, que é salvo mas vive segundo a carne, 1 Coríntios 3:1. Novamente, no terceiro capítulo ele menciona 3 tipos de obreiros na casa de Deus, dizendo: se alguém. O primeiro é um cristão que serve bem e edifica, segundo a vontade de Deus, e receberá recompensa. O segundo é um cristão que não serve como deveria, e sofrerá a perda de sua recompensa, mas será salvo todavia como que pelo fogo. O terceiro é um falso crente, alguém que ocupa o lugar de um servo mas não é genuíno, e a presença dessa pessoa contamina o templo. Ele diz que Deus o destruirá, 1 Coríntios 3:12-17. Então, é importante lembrar que muitas exortações na Bíblia são direcionadas a uma audiência mista, e algumas dessas exortações são para fazer com que aqueles que só fingem ser crentes reflitam sobre a sua condição. Um exemplo disso está em Colossenses 1:23. A terceira razão para confusões nesse assunto é não saber a diferença entre um crente que retrocede e um apóstata. Em muitas cartas, os escritores se referem a 2 tipos de afastamento de Deus. Um é o retrocesso, e o outro é a apostasia. Ambos são graves, mas um deles é infinitamente pior. O retrocesso acontece quando um crente verdadeiro perde a comunhão com o Senhor, se afasta e começa a seguir um curso de pecado. Ele não perde a salvação, mas sim a percepção da presença de Deus e se sente muito distante do Senhor. Isso começa quando um crente permite o pecado em sua vida e não o confessa. Com o tempo, isso leva a um processo de afastamento. Mas, mesmo assim, Deus nunca abandona o seu povo. Hebreus 13:5. A apostasia, por outro lado, é uma situação muito mais séria. É quando alguém que só aparentava ser crente renuncia à fé e abandona completamente a verdade. Esse tipo de pessoa nunca foi realmente salva. E para esse tipo de pessoa,
a Bíblia diz que não há mais chance de restauração, Hebreus 6:4-8 e 10:26-31. Esses dois tipos de afastamentos são mostrados na Bíblia em dois apóstolos, Pedro e Judas. Pedro se desviou, mas foi restaurado por Deus, Lucas 24:34 e João 21:15-19. Já Judas caiu em apostasia e se perdeu para sempre, Salmo 109:7 Atos 1:25. A Bíblia diz: o homem que se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos, Provérbios 21:16. É impossível renová-los outra vez, para arrependimento, Hebreus 6:4-6. Quando Pedro se afastou, ele voltou para o Senhor, Judas se afastou e nunca voltou. Em um deles houve arrependimento, Lucas 22:61 e 62, no outro apenas remorso, Mateus 27:3. Às vezes, ouvimos dizer que um cristão retrocedido caiu. Não queremos acusar ninguém de usar a palavra errada, Isaías 29:21, mas cair, na Bíblia, se refere à apostasia, Hebreus 6:6 e 2 Tessalonicenses 2:3, e não ao retrocesso de um crente. Pedro diz que embora o cristão não possa apostatar, ele pode ser levado pela corrente da apostasia e abandonar certas doutrinas e práticas. Pedro avisa que se não se cuidassem, poderiam descer da sua firmeza, 2 Pedro 3:17, mas isso não os tornaria apóstatas. Pedro sabia disso por experiência própria, pois ele mesmo caiu em má companhia e foi arrastado. Um cristão tem dois elos com Deus. Um é o elo de relacionamento, nada pode quebrá-lo, nenhum homem, diabo ou pecado, pode romper esse elo, pois ele está eternamente seguro. Se conhecemos o Senhor como nosso Salvador, estamos em Cristo e não há condenação, Romanos 8:1. Isso significa que estamos no mesmo lugar de favor diante de Deus, como o próprio Cristo. O outro elo é o elo de comunhão. Ele é muito frágil e pode ser quebrado pelo menor pecado. Se não for julgado e confessado, inicia-se um processo de retrocesso, mesmo que seja um desvio muito pequeno, no começo. É importante entender a diferença entre essas duas coisas ao considerarmos esse assunto, porque algumas advertências no Novo Testamento são para aqueles que estavam em perigo de apostatar. Se confundirmos essas advertências com exortações aos crentes, cairemos em doutrina errada. Alguns podem perguntar: como você sabe que os crentes verdadeiros não podem apostatar? A resposta é que a Bíblia permite que os crentes sejam restaurados se falharem, mas ela nunca ensina que um apóstata possa ser restaurado. Quando um apóstata se afasta de Deus, é impossível renová-los outra vez, para arrependimento, Hebreus 6:6. A quarta razão para as interpretações equivocadas sobre esse assunto são as ideias pré-concebidas que atrapalham a compreensão das pessoas. Três grandes coisas contribuíram para a confusão no testemunho da igreja: ignorância, indiferença e insubmissão. A maior delas é a ignorância. Foi o mesmo problema em Israel. Deus disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6 e Provérbios 19:2. Algumas ideias erradas sobre a doutrina são os resultados do ambiente em que a pessoa vive no mundo cristão atual. Infelizmente, muita teologia cristã convencional não é muito fiel às Escrituras em alguns termos doutrinários. Se alguém absorveu essas ideias equivocadas que passaram a ser aceitas como verdade, e depois tenta entender certas passagens sobre a segurança do crente, é compreensível que fique confuso. Com toda a variedade de ensinamentos na cristandade evangélica hoje, não podemos culpar quem esteja sinceramente confuso. Alguns vão precisar desaprender certas coisas para entender a verdade. Conforme avançamos, vamos esclarecer algumas dessas falsas noções e trazer mais luz ao assunto. Em cada uma das passagens a seguir, veremos que uma ou mais das quatro causas que mencionamos estão por trás do mal-entendido. Agora, vamos examinar algumas passagens que à primeira vista parecem dizer que alguém pode perder a sua salvação. Vamos analisar o contexto e explicar por que elas não contradizem a segurança eterna dos crentes na salvação gratuita. Em Mateus capítulo 7, versículos 21-23, diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E, em teu nome, não expulsamos demônios? E, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Lendo de forma superficial, parece que esse texto fala de alguém que não apenas é salvo, mas também serviu ao Senhor e mesmo assim, acabou perdendo a salvação. No entanto, isso é um engano causado por não ler o texto com cuidado e ignorar o contexto. Se prestarmos atenção, veremos que o Senhor está falando de pessoas que nunca foram salvas, embora tivessem feito uma profissão de fé, ao dizer Senhor, Senhor. Elas fizeram muitas obras no nome de Jesus, mas não tinham nenhuma transformação interna. O contexto fala sobre falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, Mateus 7:15. Essas pessoas nunca foram genuínas. O Senhor diz a elas: nunca vos conheci. Em outras palavras, nunca houve um momento em que elas tivessem tido um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Ele não disse: eu te conheci uma vez, mas agora não te conheço mais. Compare isso com o que Jesus disse sobre os verdadeiros crentes: eu as conheço, João 10:27. Essas pessoas, em Mateus 7, nunca foram salvas porque não fizeram a vontade do Pai. Em João 6:40, a vontade de Deus é crer no Senhor Jesus. O texto diz: esta é a vontade de quem me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha vida eterna. Podemos nos perguntar, como essas pessoas fizeram muitas maravilhas e profetizaram no nome do Senhor se não eram salvas? No entanto, há muitos exemplos de pessoas que pregaram a palavra e ocuparam cargos no ministério, mas que não eram salvas. Judas Iscariotes é um exemplo. Ele fazia milagres, junto com os outros apóstolos, em Mateus 10:1-7. Também é possível que uma pessoa que não é salva expulse demônios. Isso aconteceu em Atos 19:13, com os filhos de Seva. Judas também fez isso em Mateus 10:1. O Senhor avalia essas obras como obras de iniquidade. Isso mostra que mesmo com toda a aparência de boas obras, não havia transformação interior. Em Mateus 12:43-45, diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra, então diz: voltarei para minha casa, de onde saí e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem se torna pior que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração perversa. Alguns dizem que este homem foi purificado, ou seja, salvo, porque o espírito impuro saiu dele, mas, depois, ele voltou à má companhia e perdeu tudo, ficando pior do que antes de ser purificado. Assim, dizem que ele perdeu sua salvação. Esse é um exemplo de uma passagem com palavras incomuns e ambíguas. É necessário deduzir coisas, para fazer com que a interpretação errada faça sentido. Dizer que esse homem foi salvo é supor algo que não está no texto. O Senhor estava falando sobre a condição espiritual da nação de Israel e seu afastamento progressivo de Deus, para se entregar à idolatria. O contexto é sobre a rejeição de Jesus, tanto pelo povo comum quanto pelos líderes religiosos da época. Ele deu essa advertência à nação judaica como um todo. A figura do homem representa a geração de judeus daquela época. O espírito impuro havia saído deles no sentido de que eles tinham abandonado a idolatria ao voltarem do cativeiro na Babilônia, mas nunca haviam dado a Cristo seu lugar de direito. Então, o Senhor disse que eles voltariam a cair em idolatria 7 vezes pior, quando aceitassem o anticristo e adorassem a imagem da besta, João 5:43 e Apocalipse 13:12-15. Portanto, a passagem não tem nada a ver com um crente perdendo a salvação. Em Mateus 13:5-6 e 20:21, está escrito: outra parte caiu em pedregais onde não havia terra suficiente, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz,
Porém, o que foi semeado em pedregais é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, e, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Essa passagem é retirada da parábola do semeador. Os diferentes tipos de solo representam os diferentes tipos de corações com os quais a palavra de Deus entra em contato. Muitas vezes, as pessoas pensam que quem recebe a palavra com alegria foi salvo, mas depois, quando enfrentou dificuldades, perdeu a salvação. No entanto, o problema com essa interpretação é assumir que receber a palavra é o mesmo que ser salvo. É possível que uma pessoa receba a palavra de Deus sem realmente crer nela em seu coração. Simão o Mágico é um exemplo. Ele creu, Atos 8:13, mas não creu de verdade em seu coração. Romanos 10:9. O fato de alguém receber a palavra com alegria não significa que houve uma transformação verdadeira. Quando a palavra realmente é recebida, o efeito inicial é de tristeza e convicção profunda, por causa do pecado. A consciência é despertada e isso traz arrependimento. O gozo verdadeiro só vem depois, quando a pessoa entende que seus pecados foram perdoados. Receber a palavra com alegria, sem antes haver um verdadeiro arrependimento, mostra um trabalho superficial. O ouvinte de solo pedregoso não tinha raiz, ele era apenas alguém que tinha uma profissão superficial, sem vida interior. Somente o solo bom que produziu fruto representa aqueles que são verdadeiramente salvos. O ouvinte do solo pedregoso era apenas um mero professante, não um verdadeiro crente. Em Mateus 24:13, diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos usam esse versículo para apoiar a ideia de que um crente deve continuar firme até o fim de sua vida para ser salvo. Porém, essa interpretação é um exemplo de não entender o contexto e o uso correto de termos bíblicos, como salvo. A passagem está falando dos judeus, durante os 7 anos de tribulação que virão, e não dos cristãos. O contexto aponta para um cenário futuro, quando a igreja já não estará mais na terra. O versículo fala sobre a salvação no final do período de tribulação. O fim, aqui, não é o fim da vida de um cristão, mas o fim da era da tribulação. O uso da palavra salvo não se refere à salvação da pena dos pecados, mas sim a uma libertação prática e física. Aqueles que suportarem as provações e permanecerem fiéis até o fim da tribulação serão poupados dos julgamentos e entrarão no reino milenar de Cristo. Em Mateus 24:24, temos: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Alguns usam esse versículo para dizer que é possível alguém perder sua salvação, mas o texto não diz nada sobre isso. O contexto é judaico e está falando do período da grande tribulação. O que o versículo realmente diz é que Deus não permitirá que os judeus eleitos, o remanescente fiel, sejam enganados pelos sinais do anticristo e da besta. O engano será tão forte que, se Deus não interviesse, até mesmo os eleitos seriam levados por ele. Felizmente, Deus não permitirá que isso aconteça. Em Mateus 25:26-30, diz: respondendo, porém, seu senhor disse-lhe: servo mau e negligente, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, e o servo inútil lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Alguns dizem que esse homem perdeu sua salvação porque ele não serviu bem ao Senhor. Mas o problema aqui é pensar que, só porque o homem é chamado de servo, ele é salvo. Essa pessoa é chamada de servo apenas porque aparentemente estava no papel de um servo. Essa passagem mostra até onde a falsa profissão pode ir. A pessoa pode até se passar por um servo do Senhor, mas não é genuína. Há muitos que ocupam o lugar de servos no ministério hoje, mas que não são salvos. Essa passagem mostra que esses falsos servos não escaparão do julgamento do Senhor. Em Marcos 3:28-30, diz:
Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda a sorte de blasfêmias, com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Porque diziam, tem espírito imundo. Esse é o famoso pecado imperdoável. Algumas pessoas acreditam que se um crente comete esse pecado, ele perde sua salvação e nunca mais pode ser salvo. Isso causa grande angústia para alguns que acham que já cometeram esse pecado e que agora não há mais esperança para eles. A pergunta que precisamos fazer é: qual é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? A resposta está no versículo 30, é dizer que o Senhor Jesus estava operando milagres, pelo poder de Satanás. Esse é um pecado muito sério e difícil de imaginar alguém cometendo hoje em dia. Aquelas pessoas estavam atribuindo a Satanás o poder que operava em Cristo. Que cristão diria isso? Se alguém ainda crê que Jesus é o Filho de Deus, e veio para salvar os pecadores, então não cometeu esse pecado. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo era algo que aconteceu com aquela geração de judeus, que rejeitou Jesus de forma completa e final. Eles trouxeram sobre si um julgamento que não poderia ser revogado. Esse pecado trouxe condenação nacional sobre os judeus incrédulos. Nenhum cristão verdadeiro cometeu ou cometerá esse pecado, pois isso seria equivalente a dizer que Jesus veio do submundo para fazer a obra de Satanás. Isso é algo que apenas um apóstata poderia fazer. Mesmo um cristão desviado não chegaria a esse ponto. Em Lucas 22, 31 e 32, lemos: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Parece que o Senhor estava dizendo a Pedro que ele iria cair e precisaria ser convertido novamente, como se estivesse perdendo sua salvação e depois a recuperando. Mas esse é um mal-entendido, causado pela interpretação errada da palavra conversão. A teologia tradicional muitas vezes iguala conversão com salvação, mas a Bíblia não ensina isso. Conversão significa apenas voltar-se para Deus. Quando uma pessoa é salva, ela se converte pela primeira vez. Mas se ela se afasta, pode precisar se converter novamente, não para ser salva de novo, mas para ser restaurada a comunhão com Deus. Por exemplo, Tiago fala de alguém que se desvia da verdade, e de como devemos trazer de volta essa pessoa, Tiago 5, 19 e 20. Isso é uma conversão também, mas se refere a um retorno à comunhão e não a uma segunda salvação. A maioria das traduções modernas usam palavras como restaurado ou retornar, em vez de convertido, mas no texto original a palavra é a mesma. Assim, o Senhor estava dizendo a Pedro que depois que ele caísse, ele precisaria ser restaurado, e então, deveria confirmar ou fortalecer seus irmãos na fé. Quando Pedro negou o Senhor, e depois se arrependeu com lágrimas, ele foi restaurado. Lucas 22, 61 e 62, e João 21. Em João 13, 2 e 26 a 27, está escrito: E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, para que o traísse, e molhando o bocado deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Alguns consideram Judas como um exemplo de alguém que perdeu sua salvação, mesmo tendo sido um apóstolo privilegiado. Esse é um erro de interpretação. Uma leitura cuidadosa de todas as passagens sobre Judas mostra que ele nunca foi um verdadeiro crente. O Senhor disse: há alguns de vós que não creem, João 6,64. Além disso, a Bíblia diz que Judas era um demônio, João 6,70, ladrão, João 12,6, uma pessoa impura, que não tinha sido todo limpo, João 13:10 e 11, um filho da perdição, João 17:12, um traidor, Mateus 26:48, e um transgressor, Atos 1:25. Portanto, Judas nunca teve salvação para perder. Ele era apenas um falso crente, desde o começo, e Jesus sabia disso, o tempo todo. Judas foi exposto pelo Senhor na última ceia, e mostrou quem ele realmente era.
Quando morreu, ele foi para seu próprio lugar, Atos 1:25, que é uma eternidade perdida. Em 1 Coríntios 8:11, temos: E pela tua ciência, perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Aqui, o apóstolo Paulo fala da possibilidade de um irmão fraco perecer por causa da liberdade que alguns crentes exercem. A palavra perecer muitas vezes é interpretada como ir para o inferno. No entanto, o erro está em pensar que, toda vez que perecer é usada, ela se refere à perda da salvação eterna. Existem muitos usos para a palavra perecer na Bíblia. Ela pode se referir à morte física de uma pessoa justa, Eclesiastes 7:15, Miqueias 7:2, Lucas 11:51, Lucas 13:33, 2 Coríntios 4:16, a verdade em si mesma, Jeremias 7:28, a objetos que se estragam, Lucas 5:37, e muito mais. Nesse versículo, perecer significa que o irmão fraco, vendo o comportamento de outro crente, sofre um colapso em sua fé. O foco da passagem é que devemos ter cuidado com o que fazemos, para não prejudicar a fé de nossos irmãos. Em 1 Coríntios 9:27, diz: Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paulo diz que, se não mantivesse seu corpo sob controle, poderia ser desqualificado. A palavra usada aqui também é traduzida como reprovado, e pode parecer que se refere a uma pessoa perdida. Porém, a questão em foco no capítulo é o ministério de Paulo e não sua salvação. Ele está falando da possibilidade de alguém ser um pregador, e ainda assim, acabar sendo rejeitado se não fosse realmente salvo. Isso não significa que ele poderia perder sua salvação. Judas é um exemplo de alguém que era pregador, e no entanto, acabou sendo rejeitado. O homem, em Mateus 7:21-23, também era alguém que pregava, mas não era salvo. Paulo está usando essa figura de linguagem para mostrar que ele não queria que sua vida de pregação fosse em vão. A ideia é que ele queria ser um exemplo vivo do que pregava, para que ninguém pudesse apontar falhas em sua conduta e dizer que ele não vivia o que ensinava. O foco do versículo é que ele queria manter seu corpo em sujeição, para não dar nenhum motivo para que seu testemunho fosse desacreditado. Em Hebreus 12:14, ele diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse versículo é frequentemente usado para ensinar que se o crente não viver uma vida santa, ele não verá o Senhor no céu. Mas na Epístola aos Hebreus, a expressão ver o Senhor não está falando de ver Jesus no céu no futuro, mas de vê-lo agora com os olhos da fé, enquanto vivemos em santidade e comunhão com Ele. O capítulo 2 diz: Vemos Jesus, coroado de glória e honra, Hebreus 2:9. O capítulo 12 diz: Olhando para Jesus, Hebreus 12:2. Isso se refere a vislumbres atuais do Senhor, através dos olhos da fé. Se não andarmos em paz e santidade, perderemos essa visão espiritual e nos afastaremos de Deus, em nossa caminhada. Em 2 Pedro 2:1, diz ele: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, e negarão o Senhor que os comprou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Essa passagem tem sido usada para argumentar que pessoas que foram compradas por Cristo poderiam perder sua salvação. No entanto, o erro está em pensar que comprado é o mesmo que redimido. Muitos cristãos assumem que esses dois termos são sinônimos, mas a Escritura os diferencia cuidadosamente. Comprar significa adquirir ou obter. Redimir significa comprar e libertar. Cristo comprou todos os homens e todas as coisas, por meio de sua obra na cruz. Em Hebreus 2:9, está escrito: para que, pela graça de Deus, ele provasse a morte por todos. Isso significa que por meio da sua morte, ele adquiriu o direito sobre toda a criação. Na parábola do homem que compra o campo, Mateus 13:44, o campo é um mundo. Isso quer dizer que ao morrer, Cristo comprou o mundo inteiro, inclusive o tesouro, o seu povo. Assim, ele adquiriu o direito e autoridade sobre todas as pessoas e coisas. No entanto, nem todos são redimidos.
Uma pessoa é redimida quando pela fé toma posse do que Cristo fez na cruz e o recebe como seu Salvador. Da mesma forma, todas as coisas foram compradas ou adquiridas, mas ainda esperam ser redimidas. Efésios 1:14. A passagem em 2 Pedro fala de falsos mestres. Isso significa que essas pessoas eram falsas e nunca foram salvas. Eles negaram o Senhor, porque não tomaram posse da compra que ele fez. Eles foram apenas comprados, mas não redimidos. Judas fala dessa mesma classe de pessoas que negam o Senhor, porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas 4. Essas pessoas nunca foram verdadeiramente salvas, mas se passavam por mestres. O resultado foi que eles trouxeram sobre si mesmos repentina destruição. Em Êxodo 32, 33, Salmos 69, 28, Apocalipse 3, 5 e 22, 19, temos: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu, do meu livro. Sejam riscados do livro da vida. De maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida. Deus tirará a sua parte do livro da vida. Esses versículos são usados para dizer que alguém pode ter seu nome apagado do livro da vida, e portanto perder a salvação. Muitos defensores da segurança eterna do crente tentam argumentar que esses versículos não falam realmente de alguém sendo riscado, mas isso não é verdade. A Bíblia claramente diz que nomes podem ser riscados do livro. No entanto, precisamos entender o que o livro da vida representa. O livro da vida é um conceito figurado, que simboliza aqueles que fazem parte do povo de Deus. No entanto, há dois tipos de pessoas que têm seus nomes escritos nele. Deus escreve o nome de cada crente verdadeiro, mas as pessoas também podem escrever seus próprios nomes, por assim dizer, ao fazerem uma profissão de fé. Se eles não forem verdadeiros crentes, Deus risca o nome deles no momento do julgamento final. É por isso que há passagens que falam de nomes sendo riscados. O livro da vida é definitivo, e nenhum demônio pode apagar o nome de um verdadeiro crente. Onde fala de riscar, é como um registro de votos. Se for provado que certo nome não tem o direito de estar lá, é riscado. O nome de cada professante está no livro da vida, mas, se Deus o escreveu, nunca será riscado. Um mero professante escreve ele mesmo, seu nome, mas não tem o direito de estar lá, e será riscado, a menos que Deus tenha escrito seu nome. Em Apocalipse 20, 15, diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Isso mostra que aqueles que foram riscados eram apenas pessoas que faziam uma profissão falsa de fé, e não crentes genuínos. Portanto, essas passagens se referem a professantes de fé vazia, não a verdadeiros crentes. Os se da Escritura. A palavra se, nos versículos da Bíblia, sugere uma condição. Se alguém não cumprir essa condição, pode perder a promessa ali descrita, como a salvação. A Bíblia deixa claro que a segurança do crente é real, e esses versículos com se precisam ser entendidos corretamente, sem contradições. Quando a Bíblia usa se, é essencial saber a quem o autor está falando. Muitas vezes, ele se dirige a uma plateia mista, contendo tanto crentes genuínos quanto pessoas que apenas professam a fé. O uso de se é para que essas pessoas que não têm uma fé verdadeira examinem suas vidas e vejam sua real condição diante de Deus. Por exemplo, imagine que você fala para um grupo que inclui tanto crentes quanto não crentes, e diz que todos precisam confiar em Jesus para a salvação. Os crentes entenderiam que essa mensagem é para os perdidos no meio deles, não para eles próprios. Assim também acontece nas Escrituras. O se dirige muitas vezes aos que apenas dizem ter fé. A palavra se pode ser usada de duas maneiras. Se, de argumento, baseia-se em algo que já foi estabelecido e serve para fortalecer um ponto. Por exemplo, se você é um cristão verdadeiro, vai querer agir como um. 2. De condição, introduz uma possibilidade que pode ou não se concretizar. Por exemplo,
se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Gálatas 6:1. O uso do se como condição tem causado confusão sobre a segurança eterna do crente. No entanto, é crucial lembrar que a Bíblia não se contradiz. Esses seis muitas vezes são dirigidos aos que professam a fé, mas que podem abandonar essa profissão e apostatar. Em Hebreus 6:4-6, diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, e se recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Muitos usam essa passagem para negar a segurança eterna do crente. No entanto, o autor de Hebreus alerta os judeus, alguns dos quais apenas professavam a fé cristã, que se abandonassem essa confissão e voltassem ao judaísmo, estariam perdidos para sempre. Essa advertência era para esses meros professantes, não para crentes genuínos. Ele usa diferentes pronomes para distinguir os crentes dos professantes. Nos primeiros versículos, usa nós, e depois, ao falar dos que recaíram, muda para eles. Assim, não se refere a cristãos verdadeiros, pois não há evidência de novo nascimento nesses versículos. Em 1 João 1:7, diz: se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui, andar na luz não significa comportamento perfeito, mas uma afirmação de onde os filhos de Deus estão espiritualmente. Se alguém anda na escuridão continuamente, é um sinal de que nunca foi um crente genuíno. Portanto, não se trata de uma exortação prática, mas de uma declaração sobre a condição espiritual dos salvos. Em João 8:31, temos: se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos. Neste versículo, Jesus fala sobre discipulado e não sobre salvação. Há uma diferença clara entre ser salvo e ser um discípulo. Jesus chama as pessoas para virem a Ele, para a salvação, Mateus 11:28, e para seguirem após Ele no discipulado, Mateus 16:24. Esses são dois convites distintos. Misturar salvação com discipulado leva à falsa ideia de que alguém pode ganhar a salvação por obras. Jesus estava dizendo que permanecer na sua palavra demonstra que uma pessoa é um verdadeiro discípulo, confirmando que sua fé é autêntica. Em João 15:2-6, diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. Alguns acreditam que esse versículo ensina que uma pessoa pode perder sua salvação se não der frutos. No entanto, a passagem fala de 3 tipos de varas. A vara que não dá fruto, refere-se a um crente verdadeiro, mas que não vive de forma digna. O Pai pode remover essa pessoa da terra como um ato de disciplina. 1 Coríntios 11:30. 2. A vara que dá fruto, refere-se a um crente fiel, que passa por disciplina para produzir mais frutos. 3. A vara que é lançada fora, refere-se a um mero professante, alguém que aparenta ser crente, mas não tem uma conexão real com Cristo. Essa pessoa nunca teve salvação. Portanto, ser lançado fora não se refere à perda da salvação, mas ao fato de que a pessoa nunca foi salva de verdade. Em Romanos 8:13, temos: porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aqui, a palavra morrer não se refere à perda da salvação. Existem várias formas de morte nas Escrituras. Morte espiritual, separação de Deus, por falta de nova vida, Efésios 2:1. 2. Morte física, separação da alma e do corpo, Tiago 2:26. 3. Morte moral, separação da comunhão com Deus, Romanos 8:13. Em Romanos 8:13, Paulo se refere à morte moral, ou seja, um crente que vive na carne, perde a comunhão com Deus, mas não sua salvação. Em Romanos 11:22, diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Este versículo não fala de indivíduos perdendo a salvação, mas da profissão cristã como um todo. Paulo está explicando que, assim como Israel foi removido do lugar de favor, por rejeitar a graça de Deus, o mesmo pode acontecer com a cristandade se ela falhar.
Isso se refere ao julgamento dispensacional, e não à perda de salvação pessoal. Em 1 Coríntios 15, 1, 2, diz: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Este texto é usado para dizer que, se uma pessoa não se apegar ao evangelho, perderá sua salvação. No entanto, Paulo está lembrando os coríntios sobre a ressurreição, uma doutrina essencial da fé cristã, que alguns estavam abandonando. Reter o evangelho é uma prova da autenticidade da fé. Aquele que tem uma fé genuína, nunca abandonará os fundamentos do evangelho, incluindo a ressurreição. Abandonar essas verdades revela que a pessoa nunca foi salva de fato. Portanto, não se trata de perder a salvação, mas de expor uma fé falsa. Em 2 Timóteo 2, 12 e 13, diz: Se sofrermos, também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Paulo encoraja Timóteo a permanecer firme no serviço ao Senhor. Aqui, ele mostra que Deus recompensa os fiéis e corrige os infiéis. Negar Cristo de forma completa, como um apóstata, traria juízo. Porém, um crente verdadeiro pode falhar, e Deus ainda permanecerá fiel, não negando sua promessa de salvação. Portanto, esse texto não sugere perda da salvação, mas fala sobre o governo de Deus e as consequências para o comportamento do crente. Em Hebreus 10, 26, 29, diz: Porque, se nós pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Esse trecho é outro aviso para crentes que estavam considerando abandonar a fé cristã e voltar ao judaísmo. A palavra pecar, aqui, significa apostatar, ou seja, abandonar completamente a fé. Um verdadeiro crente não cometeria esse pecado, pois tem a vida eterna. O texto fala sobre pessoas que receberam apenas o conhecimento da verdade, sem nunca terem crido genuinamente. Elas experimentaram bênçãos externas, mas nunca foram salvas. Apostatar significaria perder qualquer esperança de arrependimento e trazer sobre si juízo eterno. Em Tiago 5, 19, 20, diz: Irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter o pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma. Essa passagem não sugere que alguém perdeu a salvação. Salvação e conversão são coisas diferentes. Conversão é o ato de voltar o coração para Deus, algo que pode acontecer várias vezes ao longo da vida de um crente. Um verdadeiro crente pode se desviar e precisar ser restaurado. Aqui, salvar da morte se refere à disciplina governamental de Deus, onde um crente que continua no pecado pode ser retirado da terra prematuramente. 1 Coríntios 11:30. Em 1 João 1, 7, temos: Mas, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse versículo não está dizendo que alguém é purificado dos pecados com base em suas obras, ou em como anda. Andar na luz é uma afirmação sobre a posição espiritual dos crentes, indicando que estão na luz de Deus, por meio de Cristo. Todos os verdadeiros filhos de Deus andam na luz, mesmo que às vezes falhem em viver de acordo com essa luz. O foco do versículo é que, estando na luz, os crentes desfrutam de comunhão, e sabem que seus pecados são purificados pelo sangue de Cristo, independentemente de suas falhas. Em 2 Pedro 2, 20 e 21, diz: Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, e vencidos, voltou-lhes o último estado, pior do que o primeiro. Esse texto fala de professantes apenas, não de crentes genuínos. Pedro se refere a pessoas que apenas tomaram o lugar de crentes entre o povo de Deus, mas não experimentaram a verdadeira salvação. Elas conheciam a verdade, mas nunca creram de fato. Quando essas pessoas se voltam novamente para o pecado, mostram que nunca foram transformadas. Pedro compara esses apóstatas a um cão voltando ao vômito,
e há uma porca que volta ao lamaçal, imagens que demonstram que a natureza dessas pessoas nunca foi mudada. Um verdadeiro crente é comparado a uma ovelha, não a cães ou porcos. Em 2 Crônicas 15:2, diz: Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Esse versículo não se refere à perda da salvação eterna, mas ao juízo governamental de Deus sobre Israel. A advertência foi dada ao rei Asa e ao povo de Judá, avisando que, se abandonassem o Senhor, e se voltassem aos ídolos, perderiam a proteção de Deus na guerra. No entanto, isso não se refere a um abandono eterno por parte de Deus, mas a uma consequência prática, por causa de desobediência. Asa seguiu o aviso e se livrou dos ídolos, recebendo a bênção de Deus na forma de paz em seu reino. Assim, esse texto trata das bênçãos e juízos temporais, e não da salvação. Vejamos agora a blasfêmia por trás da doutrina da perda da salvação. A ideia de que um crente pode perder sua salvação não apenas contraria as Escrituras, mas também é uma forma de blasfêmia. Se essa doutrina fosse verdadeira, teríamos 1. Deus seria um mentiroso, pois Jesus prometeu que suas ovelhas nunca hão de perecer. João 10:28. 2. Cristo acabaria no inferno, porque ele prometeu nunca nos deixar. Hebreus 13:5. 3. O Espírito Santo estaria no inferno, já que ele habita nos crentes para sempre. João 14:16. 4. A obra de Cristo na cruz seria insuficiente. Se nossa salvação dependesse também de nossos próprios esforços, estaríamos negando que Jesus completou tudo na cruz, ao dizer, está consumado. João 19:30. Vejamos agora a irracionalidade da doutrina de perda da salvação. Essa doutrina também não faz sentido, pois, se alguém pudesse perder a salvação, teríamos que 1. Deus teria que tirar a nova vida que deu ao crente. Como Deus destruiria algo que é eterno? Isso é ilógico. 2. Encorajariam viver relaxado. A verdade é que a graça de Deus transforma vidas. Aquele que experimenta a graça não deseja viver em pecado. Tito 2:11-12. 3. O crente nunca teria certeza da salvação. Se dependesse de perseverança, ninguém poderia afirmar com certeza que é salvo até o fim da vida. Isso é contrário ao ensino bíblico de segurança e certeza. 1 João 5:13. Concluindo, se você tem acreditado na falsa doutrina de que um crente pode perder a salvação, convidamos você a abandonar essa crença imediatamente. Essa doutrina é perigosa e distorce o caráter de Deus, além de negar a suficiência da obra de Cristo. Lembre-se, a verdadeira salvação é um presente gratuito, não uma recompensa por bom comportamento. A obra foi completamente realizada na cruz, e não há nada que possamos adicionar a ela. Jesus fez tudo por nós, e a única resposta é confiar e descansar no que ele já fez. Conclusão final. A doutrina da segurança eterna do crente é essencial para entender corretamente a graça de Deus. A salvação não depende de nossos méritos ou de nossa performance, mas unicamente na obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. Dizer que um crente pode perder sua salvação é negar a suficiência dessa obra, e colocar parte da responsabilidade no ser humano, algo que a Bíblia jamais ensina. Os avisos que encontramos na Escritura, muitas vezes relacionados ao ser, são dirigidos a professantes falsos, não a crentes genuínos. A segurança do crente verdadeiro está firmada na fidelidade de Deus e na obra completa de Cristo. Somos chamados a viver de maneira digna do Evangelho, não para garantir nossa salvação, mas como gratidão pela certeza que temos nela. Com isso, encerramos este vídeo, abordando os mal-entendidos sobre os C da Escritura, e reafirmando que a salvação é pela graça, por meio da fé, e eternamente segura. Que nossa confiança esteja firmemente ancorada em Cristo, aquele que prometeu, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5